Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 3. O título da lição dessa semana é Começo Difícil. Bem, você já sabe, estamos estudando nesse trimestre o livro de Êxodo. Para você que ainda não adquiriu o estudo da lição deste trimestre, você pode acompanhar de forma gratuita lá no aplicativo 7Me. Só baixar o aplicativo 7Me e você terá de forma gratuita o estudo da lição deste trimestre. Bem, começo difícil é o título da lição dessa semana. Na lição número 1, nós estudamos basicamente o capítulo 1 e o capítulo 2 de Êxodo. Na lição número 2, na lição anterior, no caso, estudamos o capítulo 3 e o capítulo 4. Vimos ali o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, né? Ali o momento então que Deus convoca Moisés para ser o libertador do povo hebreu. E ali Moisés, a gente viu que ele arranjou algumas desculpas, não queria aceitar, mas no final aceitou, e vimos então ali o momento em que Moisés aceita, e o capítulo 4 ali ele vai terminando no momento em que Moisés e Arão vão se encaminhando para o Egito. Na lição dessa semana, nós vamos ver o capítulo 5, o capítulo 6 e o iniciozinho do capítulo 7 do livro de Êxodo. Né? Então, você vê que a lição ela vem, né, de forma ali acompanhando os capítulos do livro de Êxodo, para a gente ir acompanhando e entendendo todo esse contexto. E nesse momento, então, nós vemos que no início do capítulo 5, logo no verso 1, você tem o encontro de Moisés e Arão com o faraó. Né? Então, eles estavam se encaminhando para o encontro com o faraó, né? Nesse retorno para o Egito. Moisés ele vai se encaminhando, encontra com Arão, eles conversam no caminho. Teve aquela situação ali da circuncisão, né? Dos filhos de Moisés, que não tinham circuncidado, e aí Deus ele vem querendo matar Moisés. A gente explicou esse contexto, para você que não acompanhou na lição anterior, vale muito a pena você ver na lição anterior esse contexto também, para entender. E agora tem um encontro de Moisés e Arão com o faraó. E logo nesse encontro, né, você vê no capítulo 5, verso 1 e verso 2, Faraó, né, que é considerado, na cultura egípcia, é considerado um deus, ou um filho de um deus. Quando Moisés e Arão chegam para Faraó, então, né, e solicitam, né, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, né, quando disseram no capítulo 5, verso 1, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. E Faraó, então, ele não deixa, é evidente, e além disso, né, ele ainda pergunta, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? O faraó perguntando quem é o Senhor. É evidente que o faraó aqui ele não está perguntando quem é o Senhor no interesse de entender realmente quem é o Senhor, né? Ou por fato de desconhecer, né, o Deus ali do povo hebreu. Você vê que claramente Faraó, ele desafiando Deus, né? É como alguém na rua às vezes fala com outra pessoa, quem é você para falar assim comigo, né? Quem é você? Você não está interessado em saber quem é aquela pessoa. É no sentido de desafiá-la, dizer que você é superior àquela pessoa. Então o faraó estava falando nesse sentido. Quem é o Senhor? Né? Como se o Deus de Moisés fosse alguém inferior a ele mesmo, sendo que faraó era considerado um Deus, ou um filho de um Deus. Entende? Então o faraó aqui ele está claramente desafiando, né? Essa pergunta ela deve ser compreendida como um desafio direto a Deus. E aqui é interessante porque Moisés ele já vai entendendo a dificuldade que seria né, o seu papel, a sua missão de libertar o povo hebreu. Né, logo no início, porque aqui ele entende que o faraó ele está desafiando o próprio Deus. Então por isso que a temática da lição dessa semana vem com a ideia do começo difícil. Logo no início ali, no encontro com o faraó, Moisés já entende que seria algo realmente muito difícil. Né? Faraó ali a ponto de desafiar o próprio Deus. E é interessante que nós vemos nos últimos versos do capítulo 4, Moisés e Arão, né, quando eles chegam no Egito, eles se encontram primeiro com o povo hebreu. Né? Se encontram com os líderes, com os anciãos. Você vê aí no verso 29 até o verso 31 do capítulo 4, né? Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e este fez os sinais à vista do povo. Então o povo ele entendeu, né, o que realmente, qual era a missão de Moisés e Arão, que Deus realmente havia enviado eles fizeram sinais ali perante o povo, e no verso 31 diz, e o povo creu, né? Então o povo acreditou, o povo estava ali animado,
entendendo que seria o momento realmente da libertação. Então, no primeiro momento, Moisés e Arão encontram o povo. O povo entende, vê os sinais e crê, acredita que serão libertados. E aí, logo depois, você tem o encontro então de Moisés e Arão com o faraó. E o faraó, então, né? Nós já vimos aqui que ele desafia o próprio Deus. E o que o faraó faz, então, na sequência? O que o faraó faz? Lá no verso 6 ao verso 9, a gente vê que o faraó ele vai aumentar a carga de trabalho do povo. Né? Vai chamar praticamente o povo de preguiçoso. Né? Esse povo está com tempo para ficar pensando em libertação, vamos aumentar a carga de trabalho deles. Né? Então, se eles tinham que fazer uma quantidade de tijolos, mas eles recebiam ali a palha e tudo para fazer os tijolos, alguns materiais para fazer os tijolos, agora eles vão ter que correr atrás do material também e vão ter que dar conta do mesmo número de tijolos que eles tinham que dar conta antes. Né? Então, aumentando a carga de trabalho desse povo. E é evidente que seria ali um primeiro desafio que o povo estaria passando. Né? Então, o povo ele acreditou no primeiro encontro com Moisés com Arão. Moisés ele mostra os sinais, o povo acredita. Só que logo depois que o faraó ele desafia Deus, né, e não permite que o povo seja libertado, ele aumenta a carga de trabalho do povo e o povo então se queixa. Lá no verso 21 do capítulo 5, nós vemos isso, né, onde diz: eles disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então o povo aqui se queixando. E é interessante, né, esse começo difícil, porque Moisés ele vê que o faraó, né, seria realmente muito difícil permitir que o povo ele fosse liberto, e o próprio povo já mostrou que seria um povo queixoso logo no início. Porque, veja, o primeiro encontro do povo com Moisés e Arão, eles acreditaram, por conta dos sinais, né, tudo ali que Moisés e Arão mostraram para aquele povo. Acreditaram que eles seriam libertos. E logo no primeiro desafio, eles já se queixaram, né? Antes mesmo da libertação, porque a gente sabe que depois da libertação foi um povo queixoso, que ficou murmurando o tempo todo, reclamando de tudo, né? E que pecaram e por isso ficaram rodeando o deserto 40 anos. Até que a outra geração, então, pudesse entrar na Terra Prometida. E logo no início, Moisés ele já entende que seria um povo queixoso. Porque o povo acabou de ver os milagres, os sinais ali que Moisés e Arão mostraram para o povo acreditou. Na primeira prova, no primeiro desafio, aquele povo já se queixou. É interessante isso, né? Porque quantas vezes a gente também acaba se queixando, né, nos primeiros desafios da vida. A falta de fé, a falta de confiança. Né? Então a gente aceita um desafio que Deus nos coloca, mas no primeiro obstáculo que aparece, a gente já desanima, já se queixa, já reclama. É evidente que não é um problema você questionar a Deus algo que esteja acontecendo na sua vida, né? Algum obstáculo que foi colocado na sua vida, algum problema, algum desafio. Não é problema nós questionarmos a Deus, perguntar, Senhor, por quê? Por que isso? Por que está acontecendo comigo? Por que meu filho morreu? Por que eu perdi meu emprego? Por que, Senhor? Né? Mas nós nos questionarmos a Deus, precisamos questionar confiando nele. Isso é possível, é evidente. Né? Diferente do que eu falar, que Deus é esse que deixa isso acontecer comigo? Né? Isso não é um Deus de amor. Que Deus é esse que permite que eu passe aí, que eu perca meu emprego? Que Deus é esse? Não é um Deus que me ama. Veja que nós podemos questionar a Deus confiando nele e questionar desconfiando. Né? Então, nós podemos questionar, desde que nós nos permanecermos firmes nele, confiando nele, acreditando que ele continua conosco mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio aos obstáculos da vida. Entende? E aqui o povo, então, no primeiro desafio, eles já se queixaram. Na sequência a gente vê no verso 22 e 23, logo depois da queixa do povo, diz, né, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então justamente aqui a gente vê Moisés também apresentando um certo descontentamento nesse momento, mas é um descontentamento, é um questionamento
confiando em Deus. Essa que é a questão. Né? Então, o povo ele vai desconfiar, mas na verdade ele não está confiando. Moisés ele vai, né, no sentido aqui de apresentar um certo descontentamento nas suas perguntas, né? Porque Moisés ele já não queria ir. A gente viu na lição anterior que Moisés arrumou algumas desculpas para não ir, mas depois foi. Né? Deus fez os sinais, ele acreditou, ele foi, encontrou Arão, foram, mas logo no início o faraó já não deixa ir, o povo já se queixa, e Moisés vai fazendo essas perguntas: por que me enviaste? Né? Por que isso? Por que afligiste este povo? Mas não é que Moisés esteja desconfiando de Deus. Né? Por isso que nós precisamos ter a lição, ela toca nesse ponto, né? Da gente derramar o nosso coração a Deus, né? Abrir o nosso coração a Deus. Senhor, por que isso? Por que está acontecendo comigo? E é evidente que talvez algumas respostas, né, algumas perguntas nós nem teremos as respostas agora. Mas nós precisamos nos manter firmes, confiando em Deus. Né? Esse é o ponto que a lição toca. E logo na sequência, então, Deus ele vai responder. Aí iniciando aqui o capítulo 6. Né? Então a gente fecha o capítulo 5, aqui com esse questionamento de Moisés. E logo no capítulo 6, verso 1, Deus ele vai responder. Né? E disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Né? Então, Deus ele escuta os questionamentos de Moisés, né? E reforça a Moisés a promessa de que sim, por mão poderosa, Faraó ele vai sim libertar o povo. Né? Por mão poderosa deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então, Deus está deixando claro, né? Deus está respondendo Moisés, entendendo que são perguntas de quem está simplesmente derramando o seu coração, as suas aflições perante o Pai, mas confiando é que Deus então dá a resposta. Vai acontecer, será libertado, é eu que estou falando, isso vai acontecer. Só continue a caminhada. Né? Só continue fazendo o que eu mandei. Só continue, né, levando a mensagem que eu vou passar. Porque o povo vai ser libertado. É uma promessa. É Deus falando, isso ia acontecer. Entende? Então Deus aqui está respondendo, isso vai acontecer. E aí nós vimos na lição de quarta-feira, mais uma vez, né, a ideia de Moisés falar que não sabe falar muito bem, né, eu não sei falar bem. Nós já vimos isso na lição anterior, quando estava ali com Deus na sarça ardente. E aqui no verso 9, a gente vê o seguinte, do capítulo 6, né? Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Aqui, na verdade, quando Deus ele vai falando com Moisés, a gente viu o verso 1, no verso 2, na sequência, Deus ele vai lembrando da aliança, né, da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Né? Deus ele vai discorrendo sobre essa temática, né, para trazer Moisés: olha, eu sou o Deus dos seus antepassados, confie em mim. E aí logo depois, então, Moisés ele fala aos filhos de Israel, mas eles não atenderam Moisés por causa da ânsia de espírito da dura escravidão. A ideia aqui deles ficarem desapontados, né, o povo, porque num primeiro momento, num primeiro encontro com Moisés, o povo acreditou. Nós vimos lá no finalzinho do capítulo 4, o povo creu. Quando Moisés e Arão encontram o povo, fazem os sinais e tudo, o povo acreditou. Então o povo estava ali ansiosos, né? Estavam ali animados. A libertação chegou. Nós vamos ser libertados. Só que no primeiro desafio eles se queixaram. Né? E aqui justamente a lição ela toca nesse ponto, na questão desse desapontamento. Né? Você ficar animado com algo que aparentemente vai acontecer e de repente o obstáculo vem à sua frente e você simplesmente desacredita que aquilo é possível de acontecer. Entende? E por isso que nós precisamos entender, né, que quando Deus faz a promessa, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E ele prometeu que libertaria o povo. Moisés ele vem com essa promessa para o povo. Quando encontra o povo a primeira vez, encontra os anciãos, os líderes. E o povo então acreditou e agora eles já não estavam mais acreditando. Né? Quando fala aqui por conta da ânsia de espírito, da sua dura escravidão, eles aqui não ouviram Moisés. Não quiseram atender a Moisés depois que Moisés teve esse encontro com Deus, onde Deus ele vai discorrendo sobre a promessa para os seus antepassados, enfim. E o povo não acreditou. A ideia aqui é justamente a gente perceber que na nossa vida isso acontece muitas vezes.
você fica muito animado com algo que aparentemente vai acontecer na sua vida, que Deus está ali abrindo as portas, vai acontecer e de repente não acontece. E aqui fica uma lição para a gente, principalmente, né, com a promessa do retorno de Jesus, a promessa da nossa libertação desse mundo de pecado, da escravidão desse mundo de pecado, porque é uma promessa que às vezes, né, parece que está chegando pertinho de acontecer e de repente a gente desanima, parece que não está tão perto mais, parece que não está longe ainda para acontecer, ou às vezes você acha que nem mais vai acontecer isso, entende? Deus ele prometeu, né, Cristo virá a segunda vez. Jesus retornará nessa terra para nos libertar desse mundo de escravidão. Ele retornará a essa terra para nos levar para as mansões celestiais e viver eternamente com Ele. Isso vai acontecer. Às vezes parece que essa promessa está perto de acontecer, a gente fica animado, está para acontecer, vai acontecer, a profecia se cumprindo, isso, aquilo, e de repente parece que não vai mais acontecer tão rápido assim. Por isso que é importante nós acreditarmos e confiarmos nisso, porque a promessa irá se cumprir. E precisamos estar esperando diariamente o cumprimento dessa promessa na nossa vida, porque vai acontecer. E aqui esse povo, então, eles ficam animados com a possibilidade da libertação e agora eles já ficaram já desanimados. Não vai acontecer isso. Pareceu que ia acontecer, mas agora não vai acontecer. E aí, na sequência, nós vemos justamente, aqui já nos encaminhando para quase o final já do nosso estudo dessa semana, o verso 10 ao verso 13 do capítulo 6, quando justamente mostra que Moisés também fica desanimado, né? Aqui no capítulo 6, verso 10, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Veja, e não sei falar bem, né? A ideia que nós íamos falar aqui anteriormente, né? Não sei falar bem. Então, como eu vou falar com o Faraó? Nem o povo está acreditando mais. Nem o povo mais está acreditando que eles vão ser libertados. Como eu vou falar para o Faraó? Primeiro o povo tem que acreditar. Primeiro o próprio povo tem que acreditar que eles serão libertados. Como falar com o Faraó? E não sei falar bem. Ele vem de novo com essa questão de não saber falar bem. E aí no verso 13 a gente tem, né? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasses os filhos de Israel da terra do Egito. Então, claramente aqui, mais uma vez, a gente vê, né, essa falta de confiança do povo, né? Moisés questionando a Deus, não por falta de confiança, né, mas simplesmente ali realmente mostrando a Deus, né, as suas preocupações, né, os seus clamores, justamente derramando o seu coração perante Deus, e Deus, mais uma vez, sempre respondendo a Moisés. E na lição de quinta-feira a gente vê Moisés como Deus sobre o faraó. Né? O que isso quer dizer? Justamente logo no verso 28 de Êxodo, capítulo 6, no finalzinho, então, do verso 28, porque aqui nós vemos no verso 14 até o verso 27, você tem uma genealogia, né, de Moisés e Arão, é interessante você ver isso também, e no verso 28, no finalzinho ali do capítulo 6, a gente vê justamente essa ideia, né, de Moisés sendo como um Deus sobre Faraó. O que o verso fala para a gente? Verso 28, capítulo 6, verso 28 até o verso 30, diz assim: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Mais uma vez ele traz essa questão de não saber falar bem, né? A sua falta de habilidade de falar, né? E aí a gente vê no verso 1 e 2 do capítulo 7, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Te constituí como Deus sobre Faraó. Né? Não é um Deus, é como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então veja a sequência. Deus se comunicava com Moisés, né? Então passava a mensagem para Moisés. Moisés passava o recado para Arão, e Arão passava o recado para Faraó. Né? Então aqui você vê como se Moisés, como se fosse um Deus perante Faraó. Por quê? Moisés seria o Deus que passaria a mensagem para Arão, Arão como um profeta passaria a mensagem para Faraó, porque um profeta nada mais passa do que a mensagem de Deus para alguém.
né? Então Arão seria um tipo de profeta, Moisés seria, né, como Deus sobre Faraó, porque ele passaria essa mensagem. É evidente que a mensagem vindo do próprio Deus, né? Então por isso que é apenas de forma a exemplificar. Mas essa era a sequência, né, da mensagem. Deus dava a mensagem para Moisés, Moisés passava o recado para Arão, e Arão, que tinha então a habilidade de falar, ele passava o recado para o faraó, né? Então veja que Deus ele fez tudo da maneira que tinha que fazer, né? Ele preparou todo o caminho para que tudo fosse feito da melhor forma possível, para que então a promessa se cumprisse de libertar o povo de Israel do Egito, né? E na sequência então nós vemos que Faraó então ele seria teimoso, né? Aqui na sequência dos versos a gente vê justamente Deus avisando que Faraó seria teimoso. Então Deus está falando para Moisés, vai ser difícil mesmo. O faraó não vai deixar simplesmente ir, não, ele será teimoso, né? Endurecerei o seu coração, ele será teimoso, ele não permitirá. Porém, no verso 5 tem a promessa, que diz assim, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então Deus ele fala, vai ser difícil, né? Por isso que a lição trata, começo difícil, vai ser difícil, mas a promessa é, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então eles vão saber que eu sou o Senhor quando o povo de Israel sair do Egito, porque isso vai acontecer. Ou seja, vai ser difícil, né? Mas vai acontecer. Você tem a promessa, né? Vai ser difícil, mas o final será positivo. E é isso que Deus ele fala para cada um de nós hoje. Vai ser difícil a caminhada. A caminhada não vai ser fácil. A caminhada vai ser difícil, mas no final será positivo, porque é a vida eterna que está esperando cada um de nós. Essa que é a questão. Por isso que eu abordei aqui a ideia, né? Como que a gente às vezes fica aguardando a volta de Jesus, né? Às vezes parece que vai acontecer, às vezes parece estar perto, a gente fica animado, de repente a gente esquece disso. Olha só, a gente esquece. Né? Não podemos esquecer disso, porque a promessa se cumprirá. A caminhada é difícil, a caminhada não é fácil, a caminhada terão diversos obstáculos, diversos questionamentos. Senhor, por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não fez? Ou por que fez? Mas, apesar dos obstáculos, apesar dos desafios, o final será positivo. E entenda que os obstáculos e desafios, muitos deles, Deus permite que aconteça para justamente nos preparar para o grande dia, né? Quando recebermos, então, a promessa definitivamente na nossa vida, da vida eterna em Cristo Jesus, quando Jesus voltar. Né? Então precisamos confiar. Né? A lição ela aborda essa temática do começo difícil e trata desse ponto da confiança. Né? Como que o povo ele já foi queixoso logo no início e será queixoso no decorrer da história. Como que foi difícil para Moisés e Arão no início. Como que, né, questionaram bastante a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, mas a promessa estava ali e Deus falou, vai se cumprir. E nós sabemos, é evidente no final da história, que a promessa se cumpriu naquele povo. O povo foi liberto e a promessa se cumprirá na vida de cada um de nós. Precisamos ter paciência e sim, podemos questionar a Deus, podemos perguntar, Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Podemos perguntar, podemos questionar, podemos nos queixar perante Ele, mas nunca deixe de confiar. Nunca deixe de confiar nesse Deus que com certeza Ele sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o motivo de todas as coisas. Nós precisamos simplesmente confiar e aguardar o cumprimento da promessa na nossa vida. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. E a gente se vê então no próximo estudo, na próxima semana, na lição de número 4. Até lá!